Olá, vamos continuar a abordar a distribuição, mas nesta unidade iremos focar as principais características de alguns parâmetros farmacocinéticos e toxicocinéticos, nomeadamente o nível plasmático, o volume de distribuição, o tempo de semivida e a clearance total. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever estes parâmetros e avaliá-los no âmbito da toxicocinética e da farmacocinética dos xenobióticos. Comecemos pelo nível plasmático. O nível plasmático reflete melhor que a dose o tipo de exposição, a via de absorção, o metabolismo que ocorre e até a concentração do tóxico no local ativo. Ou seja, aquilo que nós pretendemos com o nível plasmático é ter uma ideia da quantidade de xenobiótico que está disponível para fazer ou para realizar um determinado efeito biológico. Assim, poderemos ter tabelas, como aquelas que estão aqui presentes, onde temos xenobióticos, neste caso fármacos, onde se pode observar a concentração máxima para a qual o xenobiótico, podendo exercer um efeito, não exerce um efeito tóxico, e temos também as concentrações mínimas a nível plasmático que são necessárias para se observar um efeito terapêutico. Além destes intervalos nos darem uma ideia da segurança da utilização destes fármacos, também nos permite comparar entre diferentes compostos, sejam eles fármacos ou outro tipo de xenobióticos, as concentrações necessárias para exercer um determinado efeito. Um outro parâmetro bastante utilizado é o volume de distribuição. O volume de distribuição vai, no fundo, relacionar a quantidade de xenobiótico no organismo à sua concentração plasmática. É algo fundamental para avaliarmos se o nosso xenobiótico se mantém única e simplesmente no plasma ou se é distribuído para todo o organismo. A forma que é utilizada para esse fim é aquela que está aqui representada, onde temos realmente o volume de distribuição nas unidades de litro por quilograma, que, multiplicando pelo peso do organismo, normalmente no caso do homem é 70 kg que é utilizado como referência, que é igual à dose administrada do xenobiótico sobre a concentração plasmática que é determinada. Temos então assim um quadro onde podemos verificar que para valores bastante baixos de volume de distribuição, poderemos dizer que o nosso xenobiótico se limitou a ficar no plasma. Para valores crescentes, ele pode ter realmente ser distribuído ao fluido extracelular, ou então a toda a água presente no organismo, ou mesmo a todo o organismo, para valores na ordem de 1 litro por quilograma. Na circunstância de termos concentrações ou volumes de distribuição superiores a 1 litro por quilograma, é sinal de que o nosso xenobiótico está a ser sequestrado no tecido. Se isso acontece, por exemplo, qualquer técnica utilizada para retirar o xenobiótico do plasma é ineficiente, é inefetiva. E nessa circunstância não é de todo recomendado a utilização da hemodiálise para esse fim. O volume de distribuição é, assim, um parâmetro fundamental para nos dar uma ideia do quanto um determinado xenobiótico é distribuído no organismo a partir do plasma. Um outro parâmetro bastante importante é o tempo de semivida. Este tempo de semivida é o tempo que é necessário para que a concentração do xenobiótico seja reduzida em 50%. Também tem uma fórmula que entra com a constante eliminação do xenobiótico, que reflete realmente todas as formas de eliminação do xenobiótico. Podemos então ter quadros como estes aqui presentes, onde podemos comparar a velocidade com que o xenobiótico é eliminado do nosso organismo. Podemos ter uma ideia se o xenobiótico é eliminado rapidamente ou se ainda podemos observar efeitos da sua presença no organismo ao final de alguns dias. Ou mesmo anos, como o caso do DDT. Por último, iremos abordar a clearance. A clearance permite também determinar a capacidade de eliminação de um xenobiótico em função, no entanto, única e simplesmente,
da sua concentração plasmática, que é um parâmetro aqui presente, que é determinado pela área sob a curva. Assim, aquilo que nós pretendemos aqui verificar é a capacidade renal de eliminar o xenobiótico que está presente no plasma. Um dos parâmetros mais utilizados, por exemplo, para avaliar a capacidade renal é a determinação da creatinina sérica, ou plasmática. Nesta circunstância, a informação que nós estamos a ter é verificar a capacidade que o nosso rim tem de eliminar a clearance, ou tem de eliminar a creatinina. Para valores bastante reduzidos de eliminação, podemos dizer que o nosso rim está de alguma forma danificado e tem uma baixa capacidade de eliminar xenobióticos. Para valores bastante elevados de clearance da creatinina, poderemos dizer que temos situações geralmente fisiológicas alteradas, como hipotiroidismo, gravidez ou mesmo situações de intoxicação, por exemplo, por monóxido de carbono. Obrigado pela vossa atenção.